Muito boa tarde, bem-vindos a uma nova edição das Conversas na Eclésia, que vamos olhar mais uma vez aqui na quinta-feira, a Semana do Papa. Hoje tenho comigo o Padre António Valério, responsável em Portugal da Rede Mundial de Oração do Papa. Boa tarde, muito obrigado. E a jornalista brasileira Mirticeli Dias, que já esteve connosco noutras ocasiões. Boa tarde, obrigado por aceitares o convite para conversar um bocadinho connosco. Eu que agradeço. Eu vou começar por mostrar a quem não se está a acompanhar o enquadramento desta conversa. O Papa Francisco, nas suas intenções mensais de oração, que são uma partilha que ele faz com os católicos e que já de algum tempo esta parte é feita também através das plataformas digitais, este mês presta uma atenção particular a uma devoção que é muito própria da tradição católica em junho, que é o Coração de Jesus, e coloca, através do trabalho da equipa multimédia que faz estes vídeos e que transformou de facto a comunicação da intenção mensal de oração do Papa de uma forma muito, muito interessante, devo dizer, aproxima-nos do sofrimento atual da humanidade. É um sofrimento muito marcado por conflitos, por doenças, obviamente que em particular pela pandemia da Covid-19, e remete esta reflexão para o campo do coração e da ternura e de tocar o outro com o coração. Padre António Valério, de que forma é que esta proposta do Papa, que estávamos a conversar antes de ligar, é algo que é escolhido com um ano de antecedência, as intenções de oração do Papa não são escolhidas ao momento, acabou por ser quase profética. Sim. Bem, antes de mais, muito boa tarde e também obrigado por este convite de participar nesta conversa. Sim, acabou por ser providencial. Pronto, foi há um ano, mais ou menos há um ano, que se escolheu as intenções do Papa, que se escolhem para o ano seguinte, e em junho, que é habitualmente na tradição da Igreja, o ano dedicado ao coração de Jesus, também à Eucaristia. Pronto, então pus esta questão da proximidade do coração de Jesus para com aqueles que sofrem. Nunca imaginando que neste ano em concreto, em junho de 2020, o rosto do sofrimento estivesse muito visível nesta questão da pandemia da Covid-19 e tudo o que está à volta, pronto, os sofrimentos que o mundo sofre, mas neste contexto particular. E por isso este vídeo acaba depois por focar muito este tema, depois já quando se preparou o guião do vídeo, já foi óbvio que se tivesse que fazer a ligação com aquilo que as pessoas estão a viver a nível global. De que forma é que, aproveitando um pouco a conversa também que inseria esse tema, de que forma é que este recurso às novas tecnologias e a uma maneira diferente de transmitir aquilo que são tradições, toda a gente que é católica em algum momento teve contacto com esta ideia das intenções de oração do Papa, mas de que forma é que estas novas tecnologias e o recurso às plataformas digitais permite chegar a mais gente? Que é uma possibilidade muito grande de chegar a mais gente, porque é agora um meio de comunicação privilegiado e muito acessível a toda a gente. E por isso, o rezar pelas intenções do Papa já tem mais de 100 anos na tradição do apostolado de oração, que era sempre num suporte que era utilizado na altura, o papel, que ainda hoje é utilizado, não só através das revistas, mas em Portugal existe, mas também em muitas paróquias em todo o mundo. Os secretariados nacionais do apostolado de oração fazem aquela folhinha com a intenção mensal que é distribuída nas paróquias. E por isso era assim a maneira de as pessoas poderem rezar pelas intenções do Papa, no fundo, era rezar pelos desafios do mundo e da missão da Igreja, que muitas vezes não se sabia qual era. As pessoas rezavam pelas intenções do Papa, mas nem sabiam em concreto qual é a intenção do Papa. Na oração do Papa, achou-se que isto tinha que ser um desafio muito mais conhecido e, por isso, utilizando as ferramentas que hoje a tecnologia nos oferece, é mais fácil criar conteúdos que explicitem a intenção do Papa. E, por isso, um deles, e é certamente o que tem mais visibilidade e maior impacto, é o vídeo do Papa, porque é o próprio Papa que todos os meses explica e apresenta a sua intenção de oração. E por isso o vídeo do Papa, para além de outras plataformas, mas o vídeo do Papa é o canal privilegiado para comunicar a intenção do Santo Padre em cada vez. Obrigado.
Mas Gisele, o Papa, já temos tido a oportunidade de falar disto, o Papa continua a falar a todo o mundo, através de todos os meios que tem ao seu dispor. Além desta intenção de oração do mês de junho, em particular, por exemplo, no último domingo, que já esteve à janela no Ângelos, voltou a chamar a atenção para a necessidade de cautela, de prudência, eu diria quase de bom senso, de forma lata, na maneira como se está a olhar para este sofrimento e para o recomeço da pandemia. Estas são mensagens importantes para que haja efetivamente este compromisso, vou chamar assim, tu depois respondes se concordares ou não, mas que este compromisso cívico na pandemia seja entendido também como um compromisso de fé, ou seja, que a pessoa, ao pensar em primeiro lugar no bem-estar e na segurança do seu próximo, está a agir, de certa forma, no cumprimento do mandamento do amor de Jesus Cristo. Sem dúvida nenhuma, desde o início dessa pandemia, Papa Francisco tem sido esse agente de conscientização, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, como você mesmo colocou, essa conscientização e esse compromisso cívico, que é uma excelente expressão que você colocou, sem dúvida nenhuma faz parte do testemunho cristão. Papa Francisco, como vocês bem se lembram, no início da pandemia ele foi um dos primeiros a se isolar, antes mesmo do governo italiano estruturar uma série de medidas claras de contenção e de confinamento. Papa Francisco começou já o seu apostolado através da transmissão das missas da Santa Marta e por aí vai. Inclusive hoje o Vaticano ele começa a retomar, apesar da Itália a gente já está vivendo a vida normal praticamente, eu até comentei com alguns colegas jornalistas a respeito disso, muitas pessoas já estão superlotando os restaurantes, fazendo aperitivos pelas ruas, a gente já vê grandes aglomerações. Enquanto isso, o Papa Francisco, muito cauteloso, celebra a missa de Pentecostes com 50 pessoas, reza o texto nos jardins apostólicos, nos jardins do Vaticano com um número reduzido. Então, o Papa Francisco, ele por si só, esse agente de conscientização, e enquanto o mundo inteiro está se relaxando demais, digamos assim, o Papa Francisco, não é hora de cantar a vitória ainda, a gente precisa, como cristãos também, dar esse testemunho, até porque se nós cuidamos de nós mesmos, nós estamos cuidando do próximo. Padre António, uma das questões que tem vindo e que eu gostaria de falar, tem vindo ao de cima nesta resposta, vou chamar assim, proposta pelo Papa Francisco e pelos organismos da Santa Sé à crise, é que isto não é apenas uma questão de números, nem do número de mortos, nem do número de euros ou de dólares que é preciso para responder. É uma questão eminentemente humana. Até que ponto é que uma atenção espiritual, um acompanhamento, até como, por exemplo, com os meios que em Portugal já temos de recorrer ao digital para acompanhar a oração, pode ser fundamental na reconstrução do sentido e na resposta que se procura dar, uma resposta interior a esta crise. E é muito urgente que se pense, e necessário que se pense que esta situação de pandemia que nos apanhou muito surpreendidos e muito de repente, se calhar foi, e por isso obrigou todas as instituições e a Igreja em particular a adaptar-se, e que é notável a forma como a Igreja se adaptou, não só nesta questão da responsabilidade ou neste dever cívico do recolhimento, e até a Conferência Episcopal até ter suspendido as celebrações comunitárias da Eucaristia ainda antes de haver essa indicação. Por isso há uma primeira parte de resposta imediata à questão, que é uma responsabilidade social e que é o cuidado que temos uns com os outros, e depois também muitas propostas que se fizeram para alimentar a vida de oração pessoal e comunitária na ausência de reuniões de grupos, das orações comunitárias, das celebrações que fazem parte da vivência cristã diária das comunidades e dos cristãos. O que me parece é que isto mudou em tão pouco tempo e parece que agora, em pouco tempo, está tudo a regressar ao normal. Não é? Assim, uma coisa que também me preocupa um pouco, sim. É que de repente já estamos todos a fazer a vida que tínhamos antes e ficou ali um tempo difícil, um tempo que poderia ter-nos ensinado muito e ensinou, mas que parece que tudo pode cair no esquecimento muito rapidamente, e por isso é que é importante
que nós, como cristãos, as instituições eclesiais e a sociedade em geral, também pensam o que é que isto aqui implicou na forma como nos relacionamos e o cuidado que temos uns com os outros. Porque é verdade que a resposta do isolamento é uma resposta de amor e de caridade para com o próximo, não é? E agora, na medida em que nos voltamos a aproximar, como é que isto aqui nos traz uma nova maneira de estar uns com os outros? E tenho um bocadinho de receio que esta mudança rápida, ou este regresso rápido à normalidade, parece que é aquilo que está a acontecer, apesar de pessoalmente achar que não é o mais prudente, o que se isto aqui depois volta ao mesmo, também creio que falha aqui alguma coisa, né? Como é que nós podemos também trazer algum enriquecimento a novas formas de estar e de responsabilidade? Há uma questão que abordou aí que em Portugal, apesar de tudo, apesar de algumas manifestações, foi relativamente pacífica. Não foi tão pacífica, por exemplo, noutros países, e é a minha pergunta para a Marticela, especificamente no Brasil, que é a suspensão das celebrações comunitárias. E esta decisão por parte da hierarquia católica de entender que o serviço que tinham de prestar à sociedade e às comunidades crentes no momento específico da pandemia era evitar que as igrejas se tornassem um foco de propagação do vírus. Esta semana, acho que foi esta semana, vi um texto teu sobre essa questão, em que apresentavas uma reflexão, se eu citar mal, corrijo-me, por favor, sobre o que chamavas o materialismo católico. O facto das pessoas reclamarem que lhes tiraram a missa, dito assim, é uma coisa que popularmente se ouve e que até pode ser compreensível, mas que talvez falhe, e é essa questão que eu faço por não ver além da superfície. Mas esta é uma questão que revelou também tensões no interior da comunidade católica, que obviamente não é homogénea, e se compreende-se, mas revelou tensões que podem permanecer no futuro. Sim, o que a gente viu aqui na Itália, por exemplo, é que houve uma resistência inicial de pequenos grupos à suspensão das missas públicas, mas, dada a gravidade da situação, rapidamente as pessoas compreenderam que não é nada mais justo que a Conferência Episcopal Italiana seguir as recomendações do governo, né? Como eu disse anteriormente, Papa Francisco ele foi o primeiro a dar exemplo, ele continua a ser o primeiro a dar exemplo. E no Brasil a situação já é um pouco mais complexa, porque em algumas realidades, muito dependendo das questões também político-partidárias, infelizmente no Brasil a gente vive esse quadro, as pessoas acabam instrumentalizando muito essa questão no Brasil. Então existe uma resistência por parte de alguns grupos em relação à suspensão das missas públicas e, como vocês sabem, o Brasil, a situação lá é bastante grave, bastante difícil. Então as pessoas ainda não conseguiram captar essa mensagem de que a deixar de participar da missa por um tempo, não é para sempre, é um modo também de se colocar a serviço do próximo de alguma maneira, né? E eu até coloquei isso na matéria que eu fiz sobre a suspensão das missas públicas, que as pessoas estão perdendo uma excelente oportunidade de transformar suas casas em uma domus ecclesia, como acontecia entre os primeiros cristãos, né? Por que não promover outras iniciativas de oração? Por que não reunir a família diante da televisão e participar da missa? E, sem dúvida nenhuma, a Eucaristia ela tem uma eficácia enorme que vai muito além do ato de comungar. O padre que pode confirmar que é um teólogo. E, sem dúvida nenhuma, a gente precisa ter essa dimensão. E Papa Francisco, sem dúvida nenhuma, ele já, durante todo esse processo de confinamento, já pensava nessa fase 2, como se chama na Itália, nessa fase 2 de retomada das atividades e como a igreja deveria se comportar diante disso. No caso da Itália, por exemplo, existe um cuidado, uma série de restrições que foram impostas nas próprias igrejas. As pessoas, elas não só precisam seguir as normas de higienização, por exemplo, mas precisam manter a distância. Os padres reduziram o número de horários que permanecem nas igrejas. Então, existe uma força-tarefa realmente na Itália após esse período de confinamento e agora início da fase 2 e 3, ou fase 3, já que já tratam como fase 3. Então, assim, é muito complexo porque alguns grupos se levantam indo contra uma recomendação da própria igreja, uma recomendação que provém do próprio Papa, de nós estarmos atentos
e que se nós assumirmos, como disse você no início, esse compromisso cívico, nós estaremos testemunhando para o mundo que o cristianismo se importa, o cristianismo realmente se importa com o outro. Então, eu acho que as pessoas não têm que perder essa oportunidade de testemunhar nesse período difícil, no qual não é que nos foi tirada a missa, pela circunstância, tem sido celebrada de uma maneira diferente. Padre António Valério, nós aqui indo a um concreto, em Portugal passamos a Páscoa confinados, a grande celebração do 13 de maio foi também muito limitada na sua participação. O Corpo de Deus este ano é celebrado sem grandes procissões, por exemplo, sem os tapetes florais que reúnem tantas comunidades. A minha questão é, todas estas pequenas experiências, ou grandes experiências, interiormente cada um terá vivido da sua maneira, podem ser importantes para construir, vamos chamar assim, uma espiritualidade da pandemia, ou seja, que aquilo que nós passamos enquanto comunidade neste tempo possa ajudar a marcar um futuro diferente e não, como estava a dizer ainda há pouco, apenas um regresso muito apressado ao que se vivia antes. Sim, e necessariamente terá que... É uma pena se não aproveitarmos, entre aspas, esta oportunidade para repensar o nosso modo de celebrar a nossa fé, não é? Porque esta oportunidade de poder celebrar em casa todas estas grandes celebrações é uma maneira diferente, claro que não substitui a celebração sacramental, por assim dizer, mas é a forma que a Igreja propõe ou propôs neste tempo para celebrar estas grandes festas e solenidades do ano litúrgico, e que o proveito espiritual e a graça que Deus quer comunicar aos cristãos que participam desta forma é dada de qualquer maneira. E por isso as pessoas continuam a viver e a acolher esta graça e estas celebrações. Claro que ali temos que pensar que tudo isto que aconteceu deve-nos fazer pensar que aquilo que nos é dado a celebrar nos sacramentos é sobretudo uma graça de Deus e não uma coisa que propriamente tenhamos direito. E por isso, às vezes, o que está ali por trás é que eu tenho direito à missa. Aconteceu que há 3 anos estava a fazer uma parte da minha formação na América Latina, na Bolívia, e tive a graça também de, a Semana Santa, a poder passar numa comunidade da Amazónia boliviana. E passei ali a Semana Santa e as celebrações da Páscoa. E ali vivi numa comunidade que o pároco ia lá 3 vezes por ano. Por isso as pessoas estavam 3, 4 meses sem a celebração da Eucaristia, só com a celebração da palavra. O que depois ensina muito, e encontrei ali comunidades muito vitais. E por isso eu creio que às vezes também relativizar, sobretudo todas estas oportunidades ajudam-nos a relativizar a nossa pertença e o nosso modo de celebração. E pronto, se calhar isto convidar a uma apropriação mais interior, mais doméstica da fé, de celebrar de outra forma e não tanto preso aos rituais ou às tradições, eu creio que um cristianismo pode ser vivido de uma forma muito mais interior e mais autêntica do que fazer só para cumprir um calendário, né? Que é importante e que faz o seu sentido, mas é isso, não viver só pela tradição, mas viver já com uma pertença interior diferente. Eu creio que é isto que esta ocasião, a espiritualidade da pandemia, também como o Otávio diz, parece-me também muito interessante a expressão, né? Uma espiritualidade que nos convida a uma celebração interior mais profunda. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa, eu gostaria só de perguntar, Marticélia, 2 questões, especificamente da Semana do Papa, mas que têm a ver com a atividade da Santa Sé e até de um âmbito que provavelmente não é propriamente a nossa maior especialidade, mas que são muito significativos, que é o âmbito das finanças. Tivemos desenvolvimentos no chamado caso de Londres, de imobiliário com detenções já, portanto a Justiça do Vaticano a funcionar, e entretanto saiu o balanço do IOR, conhecido popularmente como o Banco do Vaticano, em que sublinha, além dos lucros, isso são questões de números que são contingentes, têm a ver com cenários internacionais, certamente para o ano serão muito piores, mas em que sublinha sobretudo a preocupação ética, ou seja, de todos os investimentos serem marcados por uma preocupação ética. Há aqui já uma das grandes marcas da reforma do Papa Francisco neste campo, especificamente. Sem dúvida nenhuma. Uma palavra-chave do pontificado do Papa Francisco é a questão da transparência, né? A gente sabe que o pontificado do Papa Francisco também
realiza uma grande revolução do ponto de vista comunicativo. Temos aí um testemunho vivo disso, de que o Papa, através dessas intenções, de transformar essas intenções em um vídeo que possa ser compartilhado em todo o mundo, faz com que as pessoas se sintam muito mais motivadas a rezar, a se unir em oração, e, enfim. Então, sem dúvida nenhuma, inclusive hoje, já que nós estamos falando desse tema, foi apresentado aos jornalistas do Vaticano justamente o plano de ação, a força-tarefa que o Papa Francisco criou para esse pós-pandemia. E tudo isso interligado ao que a divulgação dos dados do IOR, a esses 20% de redução que foram realizados justamente por conta da crise do Covid, já visando esse plano pós-pandemia. E Papa Francisco trabalha com essa total abertura e não tem nada a esconder, é isso que ele sempre fala, não tem nada a esconder e nada mais do que justo do que as pessoas saibam como a máquina da igreja também funciona. Porque até então era uma coisa muito... claro, a linguagem do Vaticano, eu sempre digo isso, principalmente no caso da América Latina, que é o público para o qual eu trabalho, é muito difícil a gente explicar para o povo como funciona essa grande máquina que é o Vaticano, que é um órgão estruturado, milenar, e que é muito difícil muitas vezes de ser desmiuçado por causa desses vários pormenores. Então o Papa Francisco, tudo parte dessa revolução comunicativa que ele quer causar. Ele quer que as pessoas realmente se sintam parte da igreja, também sendo bem informados a respeito da própria igreja da qual fazem parte. Então isso é muito interessante, e a gente saber que a reforma do Papa Francisco, como eu sempre gosto de dizer, ela é justamente uma reforma que parte da comunicação, ela começa ali. Então o Papa Francisco, ele é por si só uma pessoa que comunica, e comunica com a vida. Então tudo isso faz parte desse governo, dessa forma de governar maravilhosa do Papa Francisco, que para mim, a qual eu admiro bastante, como vocês bem sabem. Muito obrigado aos dois. Foi um gosto tê-los comigo nesta conversa. Nós voltaremos a analisar a Semana do Papa na próxima quinta-feira e despeço-me com votos de um santo dia do Corpo de Deus para todos vocês que estiverem a acompanhar-nos. Conversas na Eclésia voltam amanhã.